falar para você que acompanha o nosso trabalho aqui na TV Câmara Botucatu. Hoje nós vamos trazer uma matéria de utilidade pública para toda a cidade e uma boa notícia. Nós vamos conversar com o supervisor do Hospital Veterinário da Unesp de Botucatu, o médico veterinário, professor Luiz Henrique de Araújo Machado. E vamos falar de uma coisa que está sendo esperada e vem sendo trabalhada há algum tempo já lá, que é a reabertura, ainda que parcial, a reabertura do Hospital Veterinário, dos atendimentos que são feitos aqui na nossa Unesp. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco. Nesses tempos de isolamento social, a gente poder ver, mesmo que seja um pouquinho assim, né? Mas de perto é bom para a gente também, né? E eu imagino que é a expectativa que vocês estejam vivendo também. Vamos reabrir o hospital, então? Conta pra gente. Vamos reabrir. Bem, boa tarde, Adriana. Boa tarde a quem nos assiste. Vamos reabrir. Depois de um processo bastante rigoroso, nós temos a data da reabertura com as suas regras. Então, é um modelo de atendimento completamente diferente daquilo que a gente fazia antes da pandemia. Então, é muito importante que a gente divulgue como será, para gerar o mínimo de transtorno possível, mas retornaremos dia 27 de julho, numa segunda-feira. Bom, hoje é 15 de julho, né? Então nós estamos a pouco mais de 10 dias aí da reabertura. E nós estamos há praticamente 4 meses, né, professor, com essa história da pandemia, isolamento social, a Covid que chegou aqui na nossa região também. Muitas mudanças aconteceram. Como que foi o processo de fechamento? Vocês estavam totalmente parados? A partir do momento em que houve uma decisão superior pelo fechamento tanto do hospital, mas também de tudo que envolvia graduação, pesquisa, extensão, então foi tudo paralisado. Durante todos esses 4 meses, na verdade, nós não ficamos parados. O atendimento ao público externo, sim, ficou parado, mas nós continuamos com aula remota para os alunos de graduação, aula remota para pós-graduação, e principalmente os docentes e os residentes. Nós temos um programa de residência que é voltado para a saúde pública. Todos os nossos esforços durante esses 4 meses foi especificamente para ajudar qualquer instância na questão da saúde pública, quer seja o HC, quer seja agora no diagnóstico do coronavírus, quer seja a Prefeitura Municipal. Então, o nosso esforço nesse período ele foi voltado para isso e não ficamos nenhum dia sequer sem atuar nessa área, que é uma área importante da medicina veterinária. Isso, que é bom a gente frisar, né? Porque a gente fala do hospital veterinário, as pessoas sabem, né? Muita gente já usou, é um serviço de referência não só para a nossa cidade, mas regional, acredito que estadual. Mas o hospital veterinário não é só o atendimento aos animais, domésticos ou não, né? De pets, né? Que a gente fala. Faz muitas atividades. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o hospital veterinário, né? Essa parte também das pesquisas e das aulas. Mas assim, o senhor tem, para a gente poder dimensionar esse tamanho, o que deixou de acontecer em termos de atendimento nesses 4 meses que tivemos que ficar fechado? Lembrando, gente, que Botucatu primeiro fechou tudo, depois começou uma flexibilização, veio a história das fases, a gente foi para a amarela, todo mundo comemorando, depois voltamos para a vermelha, fecha tudo. Né? Como é que é esse processo e administrar tudo isso, além da expectativa de ter que retornar com um trabalho, que é o atendimento, a necessidade de continuar com o trabalho que era a pesquisa ou a formação e o suporte, como o senhor está falando, e também ter que administrar, vai e vem, sabendo que é um serviço necessário. O que deixou de ser oferecido para a população nesse tempo? Olha, se nós formos falar numericamente, então a gente pode falar, é mais fácil falar em questão de números. Então, a nossa média de atendimento anual, até 2019, nós estávamos atendendo na média de 24 mil casos. Só que desses 24 mil casos, metade era caso novo, então o primeiro atendimento,
e metade eram retornos. Então, o mesmo animal pode ter 1, 2 ou 3, dependendo da doença que ele tenha. Então, se nós formos falar de casos novos, entre 11 e 12 mil, nós deixamos de atender cerca de 3 mil animais nesse período. Então, esse é o número que é mais fácil de nós trabalharmos. Não dá para a gente contabilizar, Adriana, se tivesse sido mantido o atendimento, se esse número se manteria, porque a gente vê até mesmo no comércio que reabriu, a rotina caiu muito, os nossos colegas de clínicas particulares, hospitais, e aí não é só aqui em Botucatu, a gente vê estatísticas já quase que no mundo inteiro, de hospitais que se mantiveram abertos e a rotina caiu 80%, 90%. Então, é difícil de mencionar esse tipo de situação. Agora, o que eu posso dizer é, neste período, nós conseguimos fornecer diversos materiais para o HC, equipamento, oxigênio, nós fornecemos EPI, que é um tipo de EPI que não nos será até exigido nesse momento, que é muito mais simples. Nós fornecemos EPI para Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. Então, outras ações vieram substituir essas que eu estou te falando. Desses, talvez, 3 mil animais que deixaram de ser atendidos, a maioria é de Botucatu. Mas também existem animais de fora de Botucatu. Então, numericamente, seria algo em torno disso. E qual que é a expectativa, então, agora para o dia 27 de julho, que as atividades vão começar a ser retomadas? O que exatamente vai acontecer? Como vai funcionar esse atendimento? Olha, Adriana, aí para a população sim, mesmo poder se orientar. Olha, Adriana, eu vou contar um pouco do processo. Então, lá o HV, nós estamos dentro de uma instituição pública. E a instituição pública, ela é, em alguns aspectos, muito mais rigorosa do que outras instituições. Então, houve o fechamento, nós começamos a nos preparar depois de um tempo para essa reabertura, só que nós temos dentro da instituição, dentro da Unesp, um comitê central de combate ao coronavírus e nós temos uma coordenadoria que chama Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador. Então, a partir do momento que nós começamos a pensar em reabrir, nós tivemos que nos adequar às exigências do comitê e da coordenadoria. Então, algumas diferenças para ficarem claras para a população. Dentro de uma instituição de saúde, porque nós somos considerados de saúde, a área da saúde. Para você ter ideia, a máscara de pano para nós não serve. Ela não é aceitável, a máscara de pano, para quem trabalha na área de saúde. Mesmo sendo na saúde veterinária. Mesmo sendo na saúde veterinária, porque de certa forma, eu atendo o animal, mas eu interajo com o ser humano. Sim. Então, a questão de a máscara não pode ser de pano, tem que ser uma máscara descartável própria, dependendo da situação é um outro tipo de máscara muito mais cara, a questão de avental, obrigatoriamente avental, gorro, face shield, então assim, a exigência é muito maior. Como chama essa última face coisa? Shield é o escudo facial. Ah, aquele... Isso, aquele que cobre o rosto. Parece um plástico. Isso, cobre o rosto inteiro. Aprendemos mais uma, né? Pois é, então... Na verdade, a construção deste protocolo e o que pode e o que não pode foi feita a várias mãos, sem uma participação efetiva, por exemplo, do supervisor, para não haver um conflito de interesse. E nós estamos seguindo regras ditadas pelo Comitê Central de Combate ao Coronavírus e da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador. Até para que nós consigamos diminuir o risco de reabrir e ter que fechar de novo por contaminação das pessoas. Então, por isso que o processo foi bastante lento. Quanto tempo demorou esse processo, professor? Ele durou cerca de 2 meses. E aí, isso para fazer essa construção, lembrando a população que, na verdade, a Unesp ela tem 3 hospitais veterinários. Então,
somos nós em Botucatu, Araçatuba e Jaboticabal. Então esse protocolo ele foi feito para as 3 unidades poderem retornar aos seus atendimentos, porque todos foram fechados. Nesse meio tempo, Adriana, nós também vimos, e a população consegue acompanhar, algumas situações bastante complicadas. Então, máscaras que antes nós comprávamos a 50 centavos, que agora nós compramos a 5. Parece barato R$5, mas na hora que a gente joga no número de pessoas e no número de trocas diárias, esse valor vai muito acima. Tem uma ideia, assim, do número de funcionários e de quantas máscaras usa para os atendimentos? Tenho. Uma das exigências do protocolo é que quem for trabalhar no atendimento tem que seguir escala. Então, se eu sou da mesma área que você, eu vou ter que trabalhar num dia e você em outro. Nós não podemos nos encontrar. Isso vai valer para os docentes, os residentes e os funcionários. Por que que tem que ser assim? E aí a gente vai aprendendo também. Eu não sabia, eu fui aprendendo com o tempo. Porque se eu tiver suspeita de coronavírus, eu sou afastado, mas você não. Então, serão alguns grupos, algumas turmas de trabalho. Então, o número que no tempo normal era adequado, ele reduz muito. Então, alguns números. Envolvidos com o atendimento, são 70 residentes. Docentes, hoje nós somos 32. E funcionários, cerca de 25 a 30. Só que esse número é um número de épocas que não existem mais. Então, hoje nós temos, dentro deste grupo, os que não podem participar da rotina. Então, existem aqueles que estão acima de 60 e principalmente aqueles que têm alguma comorbidade. Então, esse número, que parece um número grande, ele caiu muito. Por quê? Porque existem pessoas que não poderão participar. Os chamados grupos de risco, né? O grupo de risco. E aí, assim, a Unesp, e acho que toda instituição pública, ela dita regras. Se você está neste grupo, você não pode participar. Você é automaticamente afastado do atendimento e vai para teletrabalho. Então, quando você pega esse número que reduz pelos grupos de risco e depois você pega e ainda fragmenta em equipes que não podem se encontrar, aí a gente não consegue mais cumprir aquilo que a gente fazia anteriormente. Mesmo que fosse possível voltar na plenitude, seria impossível. Sim, porque esse número, sem contar que também, né, tem os que estão de férias, os outros que estão em licença por algum outro motivo de saúde, licença paternidade ou maternidade. Enfim, é um desafio, né, professor? E esse quebra-cabeça foi repercutido junto com essa comunidade que vai voltar a trabalhar? E qual que é a expectativa? O pessoal está animado, mesmo assim, para nós que estamos vendo de fora, parece que vai ser uma loucura para vocês, mas é melhor do que ficar nessa situação que a gente está hoje. Sim. O nosso universo, Adriana, ele é um universo semelhante a qualquer outro universo. Então, nós temos um grande grupo bastante empolgado com o retorno, mas mesmo dentro desse grupo, nós temos aqueles que têm os seus receios pessoais. Então, cada um vive a questão de uma forma. Mas esse tempo, até o tempo da construção, foi tão transparente e tão bem feito que nos trouxe um pouco mais de paz para encarar esse desafio. E será um grande desafio esse retorno. Vai ser muito difícil, muito trabalhoso, muitas regras diferentes das normais, mas nós temos que encarar isso. Certo. E tem as regras para vocês e tem as regras para as pessoas, né, para o usuário desse serviço. Um pouquinho das regras de vocês a gente já conheceu, mas como vai ser para qualquer pessoa que queira usar o serviço? E antes do senhor responder isso, que serviço exatamente tem? Tem serviço assim, o cachorro machucou a pata, vai lá, o gato foi atropelado, vai lá, vocês fazem cirurgia, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Olha, Adriana, dentro desse
desse protocolo, e isso eu volto a dizer, não veio da supervisão, veio desses órgãos que trabalham especificamente com a doença. Então, nos foi permitido, porque isso foi realmente, nós tivemos que pedir a permissão, nos foi autorizado reabrir o hospital veterinário para atendimento em duas principais situações. Primeira delas, o caso tem que ser considerado uma emergência ou uma urgência. O que significa isso? Um risco iminente de morte do animal. Então, dentro dessa situação, aquelas doenças que são consideradas crônicas, que vêm acontecendo há mais tempo, não nos será permitido fazer esse atendimento. O senhor tem como dar um exemplo, assim? Eu vou dar um exemplo. Imagine um animal que vem com uma dificuldade ou comendo menos há 1 semana, 2 semanas, mas na hora que eu o examino, os parâmetros vitais dele estão dentro da normalidade ou sem um risco à vida do animal. Este animal ele não será atendido. Em contrapartida, aquele animal que nós examinarmos e ele tiver indícios de risco de vir a óbito, que aí nós consideramos as urgências e as emergências, eles serão atendidos. Só que aí vale uma ressalva importantíssima para a população. Então pode falar direto. Dentro das regras que nos foram colocadas, é obrigatório um contato telefônico prévio antes de se dirigir ao hospital veterinário. Então, nós não temos a permissão de atender um animal que surja no portão do hospital veterinário. Para isso, Adriana, a partir da semana que vem, no dia 23 de julho, próxima quinta-feira, a população terá de sua disposição um número telefônico que nós estaremos com uma central de agendamento em que a pessoa vai ligar para esse número. Nós primeiro vamos fazer a investigação do que está acontecendo com o animal. Também temos que fazer a investigação sobre o proprietário, o tutor, se ele tem algum sintoma gripal ou não, porque se esse proprietário, se o tutor tiver algum sinal compatível com a coronavírus, o animal pode ir para o atendimento, só que com outra pessoa. Então, para que fique claro, o número, a partir do dia 23 de julho, em que a população deve ligar para agendar esse atendimento, é o 014 3880 2600. Peço à população e informo que não adianta chegar direto no hospital veterinário, porque nós não teremos a permissão para fazer esse atendimento, sob o risco de ter que fechar o hospital de novo. E aí não é a supervisão ou a direção da faculdade, aí é acima de nós que nos regulamentam. Uma outra mudança bastante importante é porque nós sempre trabalhamos por ordem de chegada. Nesse modelo novo, que tem que obrigatoriamente haver o agendamento, os portões estarão abertos das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. E haverá uma equipe com residentes e professores no portão de entrada para determinar se esse animal está agendado e fazer como nós fizemos na entrada da Câmara Municipal, aferir a temperatura do proprietário tutor para determinar se aquela pessoa pode ou não adentrar ao hospital veterinário. Então é um modelo muito diferente daquilo que a população está acostumada e muito diferente do que a gente também está acostumado. Sim, e é muito importante a gente frisar, por isso que eu comecei a nossa matéria falando que são informações de utilidade pública, porque a gente tem essa tendência de socorrer, já leva, né? Já é um hábito, no hospital é parte né, da nossa rotina. E a gente tem mesmo esse primeiro impulso de, meu cachorro não está bem, meu gato não está bem, ou o gado não está bem, já vou para o hospital veterinário. Só que essa mudança, que é importante e é necessária,
ela tem que ser também, igual a gente fala do uso de máscara, né? Uma consciência coletiva. Isso. Porque às vezes o seu caso é sem urgente, né? Você está naquela angústia. Só que aí você está colocando em risco, se você fizer, né, desrespeitar as regras, ou for lá com o cachorro e quiser, né, chamar a polícia que eu vou entrar, a gente vai estar desrespeitando as regras de um serviço que atende a muita gente e que vai ter que ser interrompido. Então é muito importante essa consciência nossa, né? Pelo menos isso a pandemia está nos fazendo refletir muito sobre a importância e sobre a consequência dos nossos atos para o coletivo, né? Então, professor, essa central, você falou, os portões vão estar abertos, né? Vai ter a triagem ali das 8 ao meio-dia, das 2 às 5 da tarde. Para os casos agendados. Para os casos agendados. E o telefone vai funcionar todo horário? Ele vai funcionar todos os dias no horário comercial. Então, mesmo das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, durante dias úteis, feriados e finais de semana. Então, nós voltaremos também com os plantões. Então, vamos abrir e seguir. Se tudo correr bem, se não acontecerem casos dentro da equipe, nós vamos abrir todos os dias da semana. Obrigatoriamente, tem que fazer o contato prévio e tem que ser agendado. A população ela pode pegar todas essas informações, isso está publicado na página da faculdade. Então, se a população entrar no www.fmvz.unesp.br, tem lá as regras novas do atendimento. E aí tem a central... Por favor, repete de novo, a gente vai colocar o telefone aqui, só para as pessoas gravarem. Às vezes a pessoa acabou de ligar a televisão, nós estamos conversando com o supervisor do Hospital Veterinário de Botucatu, que está falando sobre a retomada das atividades de forma gradual ainda, né, dos atendimentos lá no Hospital Veterinário. O número da central de agendamento é 014 3880 2600. Passará a funcionar a partir do dia 23 de julho. Então, na próxima quinta-feira, nós já começaremos a dar andamento nos agendamentos e voltamos no dia 27. Adriana, você usou a palavra gradual e a palavra é exatamente essa. Então, uma outra característica é que nós reabriremos o Hospital Veterinário e há uma previsão de prestação de contas e novas rodadas de conversa com o Comitê Central de Combate ao Coronavírus na média, cada 14 dias, para definir se vai poder haver uma flexibilização ou um endurecimento desse atendimento. Então, é muito importante que nós sigamos as regras, mas também é muito importante e fundamental que a população siga essas novas regras, para não corrermos o risco de fechar novamente, aí fechar por conta de casos positivos. Professor, a TV Câmara é sempre um espaço que está disponível para vocês, né? Mas também a população pode, né, quem tem animal, pode ir acompanhando, porque essas notícias com certeza vão ser atualizadas também no site da faculdade, né? No FMVZ lá que o senhor passou agora. E aqui também, gente, esse programa, se você está pegando agora e perdeu as informações, ele fica disponível na página, no YouTube da Câmara Municipal. Então, você pode entrar lá a qualquer momento e a gente vai reprisando durante alguns dias na nossa programação da TV também, tá bom? Então, o YouTube da Câmara, o site da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, da Unesp de Botucatu, ou se não, anota o telefone e de vez em quando vai dando uma ligadinha lá. Só para esclarecer, então, já nesse momento da ligação, vocês vão fazer uma primeira consulta, uma triagem do animal, da situação do animal. Tanto do animal quanto da situação epidemiológica da família do animal, né? Dos humanos. Para até definir, se a pessoa tem sintoma gripal, não é ela que tem que levar o animal ao atendimento, tem que ser uma outra pessoa sem sinais clínicos. Tá, e cirurgia vocês vão poder fazer, o animal vai poder ficar lá? Faremos aquelas que são consideradas de emergência. Pequenos animais, Adriana, cão, gato, enfim, nós não trabalhamos com internação.
Então, o que faz o procedimento, e aí dependendo da situação, ele é encaminhado para uma clínica 24 horas, ou ele vai para a própria casa. Então, essa modalidade é semelhante à que a população estava acostumada anteriormente, mas voltamos com cirurgia, mas volto a dizer, tem que ser qualificada como emergência e talvez urgência, e tem que ser pré-agendada, senão não conseguiremos manter o hospital aberto. Tem que ligar antes, pessoal. Sim. Professor, a gente já falou da boa notícia, então a partir de 27 de julho, a retomada aí das atividades parcialmente, ou nesse modelo experimental, e isso vai seguir também a situação da cidade, né? Porque que eu falei lá no começo, da fase amarela, fase vermelha, se tudo que for acontecer para os humanos, vamos assim dizer, vai ter um respingo aí no veterinário também. Pode ter, Adriana, mas nós somos considerados a área da saúde uma área essencial. Então, nós até conseguimos seguir distante da realidade do município. É impossível, de fato, a gente fazer essa separação. Para nós, e por isso que houve esse protocolo, entre aspas, muito mais rígido do que o normal, é que a situação interna, ela é totalmente independente, às vezes, do município. Então, nós temos o privilégio de morarmos em Botucatu, que está tendo uma situação e um controle muito bem feito, sendo exemplo para muitos lugares. Mas se eu trabalho numa situação em que uma pessoa for para a quarentena, ele termina levando vários outros para a quarentena. Então, eu vou dar um exemplo que nós passamos há 2 semanas. A encarregada da faxina, quer dizer, uma pessoa da faxina, teve suspeita, positivou, e aí por conta disso, quando fazer o levantamento epidemiológico, outras 11 pessoas tiveram que ser afastadas. E se tivesse em funcionamento, já se não tivesse ia em funcionamento, e se fosse, por exemplo, imagina um residente que conviva e que trabalhe próximo, então esse número termina caindo muito. Então, a situação interna, ela é talvez mais preocupante, tem que ser trabalhada com muito mais rigidez do que a situação epidemiológica do município. Então, por isso que tem essas regras todas, porque que der suspeita, ele termina tirando vários do atendimento. Então, ao longo desses 4 meses, nós tivemos diversas situações de docente suspeito que teve para quarentena, residente, então assim, funcionário. Por sorte, nenhum deles resultou em positivo. Mas é uma situação que a gente vive o tempo inteiro. Então, nós temos que nos preservar para conseguir manter o atendimento nesse modelo e talvez, daqui a um tempo, aumentar e flexibilizar um pouco mais. É tudo aprendizado, Sim. né, professor? Porque está todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade, né? Não vamos dizer novo normal, porque ainda é cedo, né? Essa nova realidade. Bom, então a gente já falou da notícia, já falou do processo, a sua mensagem final, o que o senhor quiser reforçar aí, e mais uma vez obrigada, viu, pela sua participação conosco. Adriana, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a audiência. Eu gostaria de dizer que nós estamos felizes, apreensivos sim, é uma situação completamente nova, mas nós estamos felizes em poder fazer esse retorno, que nesse momento ele é gradual, muito diferente da realidade anterior. Então, nós não sabemos por quanto tempo isso vai perdurar. Então, nós gostaríamos de pedir um pouco de paciência para a população em geral e entender que nós também estamos passando por isso e que não cabe ao supervisor, ao professor, ao residente mudar regras que vêm acima de nós e que essas regras existem exatamente para a gente poder recomeçar
e, em pouco tempo, espero eu, começar a voltar mais próximo do que a gente era anteriormente na questão de atendimento. Então eu peço paciência à população, porque nós temos que retornar, mas temos que retornar nesse modelo. Não temos muita opção. Professor, eu esqueci de perguntar e agora fica martelando aqui na minha cabeça. Os animais podem transmitir o coronavírus? Adriana, essa é uma pergunta interessantíssima. Esse também foi um dos motivos que levou aos hospitais veterinários de instituições públicas e outros também particulares, não só aqui, mas no mundo inteiro. Quando o coronavírus, o Covid-19 apareceu, essa foi a primeira dúvida. E qual é o potencial zoonótico, ou seja, o cão, ele tem a doença Covid-19, ele pode passar para o ser humano, e isso foi para o cão, isso foi para o gato, enfim. Então, durante esse tempo todo, houve muita publicação e muito aprendizado em cima disso. Hoje nós sabemos que existem animais que são problema. Então existe o Vison, mas o Vison não tem no Brasil, é aquele que o pessoal cria para fazer casaco de Vison e tal. Esses eles contraem e podem transmitir. O cão, ele pode ser um vetor. O que é o vetor? Eu tenho coronavírus, convivo com o meu cão e ele não vai ficar doente, mas ele pode carrear. É uma hipótese bastante pequena, mas ela existe. O gato, a mesma coisa. Então, a probabilidade de um cão, de um gato, ter uma grande importância na transmissão, ela é muito pequena. Muito pequena. Mas ela tem que ser vista não por ele contrair a doença, mas por talvez, como o seu celular pode carregar o coronavírus para você ou para outra pessoa. Os animais, eles podem também, mas é uma probabilidade bem menor. Mas então qual é a orientação para quem tem o bichinho de estimação, que beija, que pega no colo, que dorme junto? Na verdade, a orientação, Adriana, é se você está mantendo o distanciamento social, basicamente não muda nada. Agora, se você sai com o seu animal para passear e você vai num ambiente com muita gente, ou você nem sabe se tem muita gente, o ideal é que quando você retorne, você faça uma higienização básica. Às vezes um lencinho umedecido, limpar a pata do animal, passar no pelo, enfim. Agora, é basicamente isso, é mais um cuidado, uma precaução, mas não precisa ficar neurótico com isso. E álcool gel no cachorro? Álcool gel no cachorro não, álcool 70 também não, hipoclorito também não. O hipoclorito ele é bem diluído, então pode ser usado. Um álcool 70 também pode ser usado, mas só se tiver um grande indício de que o teu cão entrou em contato com alguém com coronavírus. No modo normal, não precisa grande estresse. Tá, joia. Muito obrigada, viu, professor? A gente conversou, teve muitas informações, inclusive esclareceu essa dúvida, que não tem nada a ver com o motivo da nossa entrevista hoje, com o supervisor do Hospital Veterinário da Unesp de Botucatu, o médico veterinário e professor Luiz Henrique de Araújo Machado. Não se esqueça, no site da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui no YouTube da Câmara você pode reassistir essa entrevista e nos canais de imprensa também na cidade você pode ter acesso às informações. Não esqueça, a partir do dia 27, o Hospital Veterinário vai estar reaberto, mas precisa ligar antes e marcar a consulta para o seu bichinho, porque senão você não vai poder ser atendido. Vamos colaborar, né, para que eles possam desempenhar o tão importante trabalho deles, tá bom? Eu sou Adriana Ribeiro para o Câmara Informa.